Ó Senhor Jesus, como sou louco por ti, se por ti desfaleço de amor. Vida e edificação em Cântico dos Cânticos, mensagem 4. Tema: a maneira de tomar Cristo como vida. Leitura bíblica: Cantares capítulo 1, versículos 9 a 11, Cantares capítulo 1, versículo 15, Cantares capítulo 2, versículo 2 e 14, Cantares capítulo 3, versículos de 6 a 11. Dois livros na Bíblia estão intimamente relacionados. O Evangelho de João, que nos conta a maneira de tomar o Senhor Jesus como nossa vida, e Cântico dos Cânticos, que fala de amar ao Senhor. Aparentemente, esses dois livros não têm relação um com o outro, mas na experiência descobrimos que o verdadeiro modo de desfrutar o Senhor como nossa vida é encontrado em Cântico dos Cânticos. A despeito dos 8 capítulos desse livro, se orarmos no Espírito, veremos como tomar o Senhor como nossa vida. Ele não se refere ao tomar o Senhor como nosso Salvador ou Redentor, mas como nossa vida. Nessa mensagem e nesse livro, a pessoa sequiosa está faminta e sedenta pelo Senhor. Ela o ama e o busca. Na verdade, isso é simplesmente desfrutar o Senhor como vida. Esse livro não é sobre uma obra, um empreendimento. Ele fala de um andar que sempre busca ganhar o Senhor. Parece que a pessoa sequiosa nada tem a fazer senão procurar o amado. Quase não há trabalho envolvido e quase não há o que fazer, a não ser procurar tal pessoa maravilhosa. Cântico dos Cânticos é um livro ímpar na Bíblia, mostrando-nos a maneira adequada, não somente de amar o Senhor, mas também de desfrutá-lo como nossa vida. Todos conhecemos esses versículos. João 14:6, que diz: eu sou a vida. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 1:4 diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E 1 João 5:12: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muitíssimos cristãos conhecem todos esses versículos, porém não se trata de conhecimento, é questão de desfrutar Cristo como vida. Muitos cristãos sabem que Cristo é vida, mas quantos o desfrutam como vida? A maneira de desfrutar Cristo como nossa vida está revelada em Cântico dos Cânticos. Em princípio, o que é encontrado em Cântico dos Cânticos é encontrado também no Evangelho de João. Mas é difícil perceber, a menos que primeiro você veja algo em Cântico dos Cânticos. Aparentemente, Cântico dos Cânticos é apenas um livro que fala sobre amar e buscar ao Senhor. Mas posso testificar que nenhum outro livro, entre os 66 livros da Bíblia, foi tão útil para mim na questão da vida como esse livro. Tenho gasto mais tempo nesse pequeno livro do que em qualquer outro do Antigo Testamento. Se realmente desejamos experimentar Cristo como nossa vida de maneira desfrutável, não podemos ficar afastados desse livro. Como mencionei anteriormente, em todos os 8 capítulos do livro do Cântico dos Cânticos, o Senhor está principalmente ensinando àquela que o busca uma única lição. Aqui temos alguém que busca o Senhor e o encontra. Após encontrá-lo, ela tem apreço e desfrute. Qualquer pessoa que realmente busca o Senhor irá encontrá-lo, porque ele prometeu isso em Mateus 7:7. Se buscamos o Senhor, certamente o encontraremos. Ele nunca nos desapontará. E nesse livro, a pessoa que ama Jesus o busca de forma maravilhosa. Essa pessoa diz: beija-me ele com os beijos de sua boca. Leva-me tu, correremos após ti. Imediatamente ela encontra quem procura, e ele a introduz em suas recâmaras. Então ela tem apreço. A pessoa sequiosa diz que seu amado é como um saquetel de mirra e um cacho de flores de hena. O capítulo 2 então fala do desfrute.
Ele não é somente o saquetel de mirra e o cacho de flores de hena, é também a macieira entre as árvores do bosque. Quão desfrutável é sentar-se sob sua sombra, a fim de descansar e comer seu fruto para obter satisfação. Esse é o verdadeiro desfrute. Ela buscou o Senhor, encontrou, apreciou e realmente o desfrutou. Aleluia! Ele está satisfeito e nós também. Que mais necessitamos? Parece que não há mais nada a dizer senão aleluia. Mas, subitamente, o Senhor se foi. Ela estava na sala do banquete com tão rico desfrute, mas ele estava do lado de fora. O que aconteceu? Esse é o ponto principal desse livro. Se queremos desfrutar o Senhor como vida, precisamos ver essa discrepância. A pessoa que busca desfrutava o Senhor de maneira rica na sala do banquete e tinha descanso e desfrute. Ela estava satisfeita, mas de repente, enquanto ela repousava, ele galgava e pulava. Que discrepância! Que disparidade! Cântico dos Cânticos 2:8 é ponto decisivo nesse livro. Suponha que você fosse a pessoa na sala do banquete. Que maravilhoso seria! Muitos de vocês que estão na vida da igreja foram conduzidos a tal posição. Você chegou à sala do banquete e já descobriu que o Senhor se foi. Você ainda está na sala do banquete, mas a presença do Senhor se foi. Talvez há 2 meses ele estivesse com você, mas agora ele se foi. Talvez no ano passado estivesse com você na sala do banquete, mas este ano não está. Você poderia dizer: que está errado? Eu ainda sou tão absoluto por ele, ainda o busco e ainda o desfruto, mas falta algo. Ele ainda é amável, mas algo nos separa. Eu não amo o mundo está terminado para mim e eu para o mundo. Se alguém quisesse dar-me um mundo, simplesmente não o desejaria, somente amo o meu Senhor. Realmente, creio que hoje, pela misericórdia do Senhor, muitos queridos santos na vida da igreja poderiam dizer essas coisas. Porém, falta algo. Ele está fora e você ainda está dentro. Você pode vê-lo e ele o pode ver, mas parece que ainda há certa distância entre ele e você. Tenho sido questionado por muitos sobre esse assunto, mas nunca respondi, pois sabia que a resposta seria dada quando estudássemos o livro de Cântico dos Cânticos. O principal obstáculo para o Senhor como vida. Qual é o problema? Antes de responder diretamente, precisamos ver algo no Evangelho de João. João 11 registra o caso de um homem que morrera. Jesus é vida, mas como esse que morrera poderia experimentá-lo como vida? João 11 mostra-nos uma verdadeira disparidade entre os amantes de Jesus e ele próprio. E essa discrepância é exatamente a mesma de Cântico dos Cânticos. Marta é a melhor representante. Ela representa você e eu. Marta e sua irmã Maria, juntamente com Lázaro, irmãos delas, realmente amavam o Senhor Jesus. Não creio que você e eu pudéssemos amar o Senhor mais do que eles. Lázaro ficou muito doente, e Marta e Maria mandaram chamar o Senhor Jesus para vir ajudá-las. Mas parece que ele não tinha nenhum sentimento humano. Ele não passava de um pedaço de madeira ou de pedra. Ele ouviu a petição delas, mas não foi. Ele nada fez e nada disse. Muitas vezes o Senhor permanece em silêncio, e nessas ocasiões seu silêncio é mais importante do que seu falar. Então, após poucos dias, o Senhor decidiu ir. Mas Marta não agradeceu ao Senhor por sua ida. Ela não disse: ó Senhor, que maravilhoso que tu vieste, obrigada por tua presença. Em vez disso, queixou-se de que ele não fora cedo o suficiente. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. João 11:21. Isso significa que Marta pôs toda a culpa no Senhor. Elas pensaram: qual é a utilidade de sua vinda? Lázaro já está morto. Na hora que quiseram que ele fosse, ele não foi. Agora, quando não necessitavam mais dele, ele foi. Então o Senhor disse-lhes: eu sou a ressurreição. Não é questão de tempo, se é cedo ou tarde demais. A questão sou eu. Eu sou a ressurreição. Se eu tivesse chegado há 5 ou 3 dias, seria a mesma coisa. Agora que estou aqui, alguns dias mais tarde, ainda é a mesma coisa. Eu sou a ressurreição e seu irmão ressuscitará. Então Marta tornou-se
a melhor expositora da Bíblia, pois realmente conhecia a doutrina da ressurreição. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Nós já conhecemos essa doutrina. Então o Senhor nada mais disse a ela, mas Marta foi dizer à irmã que o Senhor a havia chamado. Não foi, entretanto, o Senhor que a chamara, e sim Marta. Finalmente o Senhor foi ao sepulcro, e Marta emitiu sua opinião de novo. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. João 11:39. Mas não ria de Marta, ria de você mesmo. Ela representa todos os crentes que amam o Senhor. Nós de fato o amamos, porém, como Marta, sempre somos o maior obstáculo para ele ser nossa vida. Isso é porque nunca fomos subjugados. Nossa personalidade e caráter nunca foram disciplinados. Para tomar o Senhor como nossa vida, precisamos tomar seu caráter e sua personalidade como nossa personalidade. Não é suficiente citar Gálatas 2:19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Precisamos rejeitar nossa personalidade, tomá-lo como nossa única pessoa. Então não teremos conceitos ou opiniões, pois nossa personalidade terá ido. Ele, como uma pessoa viva, será a nossa vida. Se Marta tivesse realmente aprendido a lição, não teria pedido ao Senhor que fosse daquela maneira. Teria dito: Senhor, gostaríamos que tu viesses, mas se virás ou não, depende de ti. Se queres fazer reviver meu irmão, também depende de ti. Se queres fazer alguma coisa, depende de ti. Dizer isso é fácil, mas aprender essa lição e ser conduzido a esse ponto levam-se anos. Pela leitura de João 11 até o final, vemos que Marta não fez absolutamente nada para ajudar o Senhor. Antes fez tudo para impedi-lo e frustrá-lo de ser vida para eles. Se pudermos ver isso, será fácil entender a experiência registrada no 2º capítulo de Cântico dos Cânticos. A mulher sequiosa em Cântico dos Cânticos é exatamente como Marta. O Senhor a treina e disciplina para que ela esqueça de si mesma, de sua personalidade, de sua vontade e tome o próprio Senhor como sua pessoa. A principal lição de Cântico dos Cânticos é essa. Rigorosamente falando, não é um livro de amor. Não se trata de aprender a lição de fé, paciência ou de como tornar-se mais poderoso. Por muitos anos o Senhor nos treinará numa só coisa: colocar a nossa personalidade de lado e tomá-lo de acordo com sua intenção e modo, e com vistas ao seu alvo. Muitas pessoas amam o Senhor, mas poucas realmente sabem tomá-lo como vida, esquecendo seu ego e caráter individual. E muitos não têm intenção de aprender essa lição. Assim como a mulher sequiosa em Cântico dos Cânticos, eles não têm a intenção de responder ao chamado do Senhor. A avaliação do Senhor da pessoa sequiosa. Agora necessitamos ver um pouco mais esses capítulos. Em todos os versículos acima, o Senhor Jesus avaliou a pessoa sequiosa de certa maneira. As éguas do carro de Faraó. A primeira avaliação está em Cantares 1:9. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. As éguas aqui significam a nossa força natural. Ela é tão poderosa, porém natural e mundana. Faraó, rei do Egito, tinha a força pertencente ao mundo. Alguns são tão fortes e poderosos, mas de modo natural e mundano, como a égua do carro de Faraó. Em Cantares 1:15, o Senhor fala dos olhos de pomba. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Agora, a pessoa que busca faz algum progresso. Quando buscou o Senhor pela primeira vez, era forte como a égua. Mas agora aprendeu gradualmente a considerar o Senhor com olhos de pombas. Lírio. Cantares 2:2. Após isso, o Senhor comparou-a com um lírio, qual lírio entre os espinhos. Tal é a minha querida entre as donzelas. Cantares 2:2. Em Mateus 6, o Senhor fala do lírio como alguém que vive na terra, mas não confia na própria força, mas na misericórdia de Deus.
Primeiro, essa pessoa era forte como uma égua, de modo natural. Entretanto, agora já não mais em sua força natural, mas na misericórdia do Senhor. Ela é apenas um lírio, confiando no Senhor para tudo. Pomba. A partir do lírio, a pessoa que busca o Senhor avança até se tornar pomba. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Cantares 2,14. Primeiramente, ela só tinha olhos de pombas, mas agora é uma pomba. Qual é mais poderosa, uma égua ou uma pomba? E qual você preferiria? Creio que muitos de nós gostariam de ser uma égua, que é poderosa e cheia de força. Uma pomba é pequena e não é tão poderosa, mas avançar de égua para pomba é um verdadeiro progresso. Espero que nas igrejas haja muitas pombas e não muitas éguas. Contudo, receio que haja muitas éguas nas igrejas. Todas as éguas precisam ser transformadas em pombas. Na Bíblia, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele como pomba. Se estamos realmente no Espírito, somos um com ele, somos como pombas. Haverá um verdadeiro progresso. Coluna de fumaça, liteira e palanquim. Entre a pomba e o próximo estágio há um longo período. Não sei quanto tempo leva, mas sei que é o período entre Cântico dos Cânticos 2,14 e 3,6 não é curto. Aqui vemos uma coisa maravilhosa. Que é isso que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Cantares 3, versículos de 6 a 9. Que mudança na pessoa sequiosa! Agora ela sobe do deserto, não como égua, nem como pomba, mas como coluna de fumaça. Ela é fumaça, porém em coluna, algo muito sólido. Quem é essa pessoa perfumada com mirra e incenso e com tanta sorte de pós aromáticos do mercador? A questão foi levantada sobre essa pessoa, mas a resposta dada foi acerca do rei Salomão. Quem é essa pessoa? É a liteira de Salomão, um lugar de repouso durante a noite. A pessoa sequiosa progrediu tanto que se tornou o descanso do Senhor. Quem é essa pessoa? É o lugar de repouso de Salomão. E é o seu palanquim, uma carruagem transportada por homens para viajar de dia. A liteira é para o descanso à noite, e o palanquim é para mover-se de dia. Quem é essa pessoa? É o lugar de repouso de Jesus e a carruagem móvel de Jesus. Isso é realmente muito profundo. Ela está muito além da sala do banquete. Ela não é a sombra da macieira, mas a liteira de Salomão e a carruagem de Salomão. Quem é essa pessoa? É simplesmente o lugar de descanso de Jesus. É a carruagem de Jesus para se mover na terra. Tornou-se a própria expressão de Jesus, e por essa expressão Jesus se move na terra. De noite ela é seu lugar de descanso, e de dia a sua expressão para o seu mover na terra. Agora ela realmente aprendeu a tomar o Senhor como sua vida. A personalidade dele é agora a sua personalidade, e a expressão dele é a sua expressão. Coroa. Saí, ó filhos de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Cantares 3:11. Por fim, ela se torna a própria coroa do noivo. Mais tarde, consideraremos a coroa em maiores detalhes. Como diz o hino 381, em Cântico dos Cânticos nos mostra o Senhor, a vida e edificação, a noiva que almejou. As éguas mostram um sinal do forte amor veloz, mas tal amor é natural, arrasta o mundo após. Mudança em seus conceitos há, qual pomba passa a ver. Quem é igual ao seu amor? Quem mais querido é? E para ele um lírio é, atrai ao Senhor. No filho está sua fé, e não no seu labor. Nas fendas dos penhascos, pois, é pomba a se ocultar. Na ascensão do seu Senhor, seu firme amor está. Pilar de fumo se tornou, não mais a vaguear.
Submissa é a seu senhor, fragrância singular. Liteira dele vem a ser, na noite de temor, derrota o inimigo e dá descanso ao seu senhor. Um vaso que contém o rei, figura de valor, um palanquim que faz mover na terra seu senhor. Amém.